Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência ao nosso estudo, nossa meditação no Evangelho de João, capítulo 12. Hoje nós estaremos meditando do versículo 27 até o versículo 36 do capítulo 12 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 27 a 36. Bom, semana passada nós meditamos do versículo 20 até o versículo 26 e vimos uma singularidade, né, nossa meditação. Nesse texto aqui nós vimos que alguns gregos estavam querendo ver Jesus, né? Eles chegaram a Filipe pedindo para ver Jesus. E este fato deles estarem indo a Jesus, né, representando ali os gentios no todo, né, aqueles que não são judeus, enfim. Esse fato, ele teve uma mudança no ministério de Jesus. Jesus, que até então não havia chegado a sua hora, como ele mesmo diz em alguns episódios, ele havia dito, depois desse fato, depois dos gregos quererem vê-lo, ele respondeu aos discípulos que era chegada a sua hora. E nós sabemos que esta hora seria a morte de Jesus Cristo. E ali nós vimos, né, a necessidade, Jesus cita ali, faz uma analogia com a questão da semente, a necessidade desta hora. Era necessário que ele morresse, e para que pudesse dar frutos. E esses frutos nós temos visto até nos dias de hoje. E não somente isso, mas ele fez uma aplicação a nós também, que nós também devemos morrer para darmos fruto, devemos negar a nós mesmos. Morrer no entendimento de nós devemos abrir mão do nosso eu para fazer a vontade do Senhor, pegar a nossa cruz e andar, carregar, né? Nós hoje iremos meditar nos versículos 27 a 36, nós perceberemos que Jesus afirma isso. Ele afirma que ele veio para esta hora. Foi para esta hora que Jesus veio. Diferente do que muitos pensam, né? Que Jesus foi um simples mártir. Ele veio e foi pego de surpresa, porque os homens rejeitaram, então o mataram. E ele foi um mártir. Não, não é isso. Jesus sabia muito bem o porquê que ele veio. E como ele mesmo afirma, ele veio para esta hora. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. E ele afirma isso no versículo 7 e ele mostra os resultados disso. Depois disso, o que resulta depois da sua morte de cruz, o que resulta? E nós vamos ver isso no nosso texto, tá? Vamos ler, conforme nós iremos lendo, nós iremos meditando. Diz o versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Irmãos, até aqui, por enquanto, né? Se tem uma coisa que me incomoda, é incomodar alguém. Isso me incomoda. Eu acho que a maioria não, acho que todos aqui, né? Sente isso, de sentir que está incomodando alguém. Mas, irmãos, se tem uma pessoa pela qual nós incomodamos, essa pessoa é Jesus Cristo. E eu digo mais, se tem uma coisa pelo qual eu e você deveríamos estar felizes, contentes, é por ter incomodado Jesus Cristo nessa hora. Porque se eu e você não tivesse incomodado Jesus Cristo nessa hora, nós estaríamos numa situação ruim. Porque como Jesus mesmo disse, ele veio para esta hora, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele seria levantado como sacrifício pelos nossos pecados. E isso estava perturbando ele. Isso estava deixando Jesus aflito. Os nossos pecados sendo lançados sobre Cristo estavam deixando-o aflito. Então, se você não quer se sentir aflito no juízo, tenha certeza de que os seus pecados foram lançados em cima de Jesus Cristo. Tenha certeza de que você um dia perturbou a Jesus Cristo por causa dos seus pecados, que foram lançados sobre eles. Quando ele fala assim, olha, agora a minha alma está perturbada. Irmãos,
Olha, eu acho que esse é um texto, né? É um assunto que ele vai além da nossa compreensão. Porque nós não conseguimos captar tudo que Jesus realmente estava sentindo, pelo fato dele ser homem e Deus, né? Nós não conseguimos captar tudo que Deus estava lançando sobre ele. Nós sabemos que Deus estava aplicando, como justo juiz, aplicando a justiça piamente, como ela deveria ser aplicada sobre Jesus. Aquilo que deveria acontecer conosco estava acontecendo com Jesus Cristo. Deus estava lançando sobre ele todos os nossos pecados, estava punindo. Jesus Cristo estava sofrendo naquele momento a ira de Deus. Então, quando Jesus fala assim, olha, agora minha alma está perturbada, irmãos, nós devemos entender um pouco da seguinte forma, né? O que deixa bem claro nas Escrituras é que Jesus ele tinha uma comunhão com Deus perfeita. Perfeita. Não havia uma fração de segundo onde Jesus não havia uma comunhão perfeita com Deus. E isso eu estou falando na eternidade. Quando Jesus veio, ele, como homem, em obediência a Deus, ele continuou com a mesma comunhão com Deus. Perfeita, ininterrupta. Só que quando chegou na crucificação, nós vemos aquela frase, né? Jesus, a qual também, né, como eu disse aqui, nós não conseguimos entender completamente. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, essa com certeza foi um dos momentos mais pesados para Jesus Cristo. Porque naquele momento Deus estava derramando sobre ele a sua ira em punição pelos nossos pecados. E Jesus Cristo clamou, Deus meu, por que me desamparastes? Aquele momento, né, Deus estava fazendo daquele que não conheceu o pecado por nós. Como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo suportou, irmãos, a terrível condenação, a terrível penalidade pelo pecado, para que, né, nós, no dia do grande juízo, no dia do julgamento de Deus, nós não ficássemos perturbados, nós não ficássemos aflitos, pelo contrário, nós chegaremos a regozijando porque nós fomos justificados em Cristo. Irmãos, claramente nesse sacrifício de Cristo, na sua morte, nós vemos a justificação. A justificação pela fé é a seguinte, é uma justificação a qual está totalmente condicionada a Cristo. Nós somos justificados, declarados justos, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Então, a sua justiça, a justiça que é de Cristo, porque Cristo era perfeito, foi imputada a nós. E os nossos pecados foram imputados a Cristo. E Ele pagou o preço. Então, pela fé, nós somos justificados. Como eu disse, Deus, Ele é justo e Ele aplica a justiça sobre o pecado. Os nossos pecados eles não poderiam ficar impunes. Então, alguém tinha que pagar. E quem pagou? O próprio Filho de Deus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Então, nós vemos ali o cumprimento da justiça de Deus. Nós somos totalmente justificados, unicamente, somente, né, através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo. E não somente isso, irmãos. Nós vemos ali aquele grande sofrimento, né? Se os nossos pecados causaram tão grande sofrimento a Jesus Cristo, nós devemos odiar os nossos pecados a cada instante das nossas vidas. Devemos detestar os nossos pecados. Devemos tratá-los como inimigos nossos, porque é isso que eles são, nossos inimigos. E nós não ficamos, né, namorando com os nossos inimigos. Nós repudiamos os inimigos, porque eles querem o nosso mal. O pecado, ele quer o nosso mal. Então, ele fez com que Cristo sofresse. Então, nós devemos rejeitar o pecado. Outro ponto interessante aqui, irmãos, né, no versículo 28,
Então Jesus fala assim, Pai, glorifica o teu nome. O que nós podemos ver aqui, né? Primeiro nós vemos assim, Jesus, ele era Deus, mas também ele era 100% homem também. 100% Deus, 100% homem. E ele, como homem, ele estava sendo tomado por sentimentos, aflições. E nós sabemos, irmãos, que essas coisas afligem, né? Tomam em determinadas circunstâncias, elas tomam o nosso ser, os nossos sentidos, né? Essas emoções, elas vêm à tona. E o que fazer quando nós somos levados, né? Quando nós estamos sendo estamos tomados pelas emoções? Nós devemos fazer aquilo que Cristo fez. Cristo mostrou claramente aqui, irmãos, o seu repúdio, né? Ele não estava rejeitando a cruz como não querendo cumprir a vontade de Deus, não. Mas ele, como homem, né? E qualquer um de nós, quando está por passar por algum momento, a gente repudia aquilo, né? Jesus estava sendo perturbado por aquilo, por estar chegando naquela hora. Mas rapidamente, irmãos, Jesus se sujeitou à vontade de Deus. E é isso que eu e você temos que fazer. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, assim como Cristo estava passando, e claro que o momento que ele estava passando, não temos nem como comparar com os nossos, mas ele é o exemplo, e nós devemos tomar como exemplo, porque quando estivermos passando por momentos difíceis, por aflições, estivermos sendo tomados pelas nossas emoções, imediatamente nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus, assim como Cristo fez. Devemos buscar, em primeiro lugar, que Deus seja glorificado, como ele fala no início do versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Foi para isso que Cristo veio. Bom, se eu perguntar para vocês aqui, por que Cristo morreu? Bom, acho que talvez a maioria vai dizer que Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Tá certo? Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas, irmãos, esse texto destaca um ponto interessante. E Cristo morreu principalmente para a glória de Deus. Principalmente para a glória de Deus. Foi por isso que Cristo morreu. Cristo foi obediente até a morte, para que Deus fosse glorificado. Para a glória de Deus. É por isso que... Então, se alguém perguntar para você, por que Cristo morreu? Para a glória de Deus. Está corretíssimo também. Por que Cristo morreu? Para a remissão dos nossos pecados. Está correto também. Mas Cristo morreu, como nós vemos aqui claramente, para que Deus seja glorificado. Para que a graça de Deus, né? Paulo diz isso lá em Efésios, né? A multiforme sabedoria de Deus, ele seja conhecida por toda a eternidade. Essa obra que Cristo fez na cruz, ela ficou conhecida por toda a criação. E Deus é exaltado em toda a criação. Quando eu falo toda a criação, eu estou me referindo não só ao mundo, ao planeta Terra, mas tudo, a anjos, a principados e potestades, tudo o que foi criado por Deus teve conhecimento deste momento, e Deus é glorificado por isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu para a glória de Deus, para que Deus fosse glorificado. E aí no mesmo versículo, no versículo 28, né? Aí o apóstolo João, ele acrescenta aqui o que Deus falou naquele momento, né? Ele diz assim: então veio uma voz do céu que dizia, versículo 28, tá? Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei.
Versículo 29. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão, outros diziam um anjo lhe falou. Bom, nós sabemos que esta é a voz de Deus. Veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado. Nas Escrituras, nós vemos Deus falando dessa forma com Jesus em 3 momentos. Nós vemos no batismo, né? Deus falando ali. Nós vemos na transfiguração, Deus também falando sobre Jesus. A ele ouve, né? E nós vemos aqui. Esses são os 3 momentos que Deus fala, né? Audivelmente. E as pessoas ouvem Jesus, né? O que Jesus fala ali, o que Deus fala ali a Jesus. Aqui, irmãos, quando Deus fala assim, já o tenho glorificado, nós podemos entender que glorifica o teu nome, já o tenho glorificado, né? Como Jesus, Deus já tem glorificado o seu nome em Jesus Cristo. Nós podemos entender no ministério de Jesus Cristo, na vida que Jesus Cristo teve, né? No seu ministério em obediência à vontade de Deus, Deus já estava sendo glorificado naquilo. Cristo estava cumprindo de forma perfeita a lei, todas as exigências da lei, tudo o que foi escrito por ele, tudo o que foi determinado por Deus para Jesus Cristo estava cumprindo. E Deus já estava sendo glorificado no seu ministério, glorificado nele. E quando ele refere assim, e ainda, né? E outra vez o glorificarei, nós podemos entender sobre a sua morte, a sua ressurreição, a ascensão e a volta de Jesus Cristo. Toda essa obra de salvação, irmãos, é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Fato de eu e você sermos eleitos e salvos por Deus em Jesus Cristo, o objetivo maior, para a glória de Deus. Dê graças a Deus para que possamos dar graças a Deus porque nós fazemos parte disso, desse plano. Nós fazemos parte desse tão grande projeto feito por Deus na eternidade. Então, Deus já estava sendo glorificado em Cristo e Deus seria glorificado ainda no que vinha a acontecer na morte, na ressurreição, na ascensão de Jesus Cristo, quando ele estaria subindo ao céu, e na sua volta, quando ele voltará para nos buscar. Aí, quando o apóstolo diz aqui o versículo 29, né? Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão, outros diziam um anjo lhe falou. É bem interessante porque o apóstolo João coloca esse versículo 29, né? Isso aqui mostra a incredulidade daquelas pessoas. E isso ele vai explicar muito bem nos versículos 37 a 40, quando ele fala ali da incredulidade daquelas pessoas, né? E ainda que tinham feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Bom, então nós sabemos que ele vai estar falando sobre isso mais para frente. E sabemos que talvez um dos motivos pelo qual ele relatou isso aqui, que aquelas pessoas, para mostrar a cegueira espiritual, a incredulidade daqueles homens que não conseguiam enxergar as coisas de Deus. Aquelas pessoas associaram a manifestação de Deus a um trovão, né, a fenômenos da natureza, né, associaram a manifestação de Deus a coisas como anjo, né? Não é diferente de hoje. Deus deixou claramente a sua palavra, Deus falou claramente ali, e Deus deixou claramente a sua palavra. As pessoas hoje, elas associam a palavra de Deus ao cristianismo, né? Muitas vezes associam a coisas da natureza, a fenômenos da natureza, né? As coisas que acontecem na natureza, isso é o que está descrito de Deus, e o que está escrito na palavra de Deus está tão claro. Mas os homens preferem discernir a vontade de Deus pelo que acontece na natureza.
ou por coisas místicas, né? Como um anjo. Deus está falando claramente, e aquelas pessoas estavam associando o que Deus estava falando claramente a sendo fenômenos da natureza, a sendo anjos. Deus fala claramente na sua palavra. Então, se nós devemos atentar para o que Ele está falando, para que nós não venhamos a perder de vista aquilo que Ele está dizendo. Aqueles homens não viram que Deus estava testificando de Jesus Cristo. Eles não conseguiram compreender que Deus estava testemunhando que Jesus era o seu ungido, o seu enviado, o Messias, que veio para morrer pelos seus pecados, e por isso eles negaram a Cristo. Nós devemos estar atentos ao que Deus tem a nos ensinar na sua palavra. No versículo 30, Jesus responde, né? Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Bom, como eu disse, né? Deus, Ele testificou de Jesus dessa mesma forma que fez aqui, né? Audivelmente, em 3 momentos. E nós estamos estudando e nós vimos que Deus vem testificando de Jesus de várias formas, pelas Escrituras, pelos sinais, pelas obras que Jesus realizou, né? Pelos seus ensinamentos, de várias formas. De várias formas Deus vem testificando sobre Jesus Cristo. E aqui quando ele fala assim, olha, respondeu e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Por quê? Jesus não precisava que Deus falasse algo para autenticar aquilo que ele estava fazendo, porque ele sabia que o que ele estava fazendo era da vontade de Deus. Jesus sabia que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus, então não precisava que Deus autenticasse isso, falasse sobre isso. Mas Deus falou sobre isso para que as pessoas crescem. Quando Deus autenticava as obras de Jesus, não era porque Jesus precisava da autenticação de Deus, é porque as pessoas precisavam crer que Jesus era enviado de Deus. Então, por isso que Jesus disse que aquela voz era por amor deles e não de Jesus. Era para que eles crescem. Mas poderíamos dizer, né? Mas como assim por amor a eles, se eles não entenderam? Se aquelas pessoas ouviram e não entenderam. Tem uma passagem lá em Mateus capítulo 11, vamos abrir, ela nos ajuda um pouco sobre isso, né? Já me perdi. Mateus 11. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava testificando sobre a vida de João, que não houve profeta maior do que João Batista. E aqueles homens não creram em João Batista. Jesus até conta, né, faz uma ilustração, né, sobre que ele veio um profeta, né, que não comia nem bebia, e eles falaram: tem demônio. Porque o João Batista, nós sabemos que ele morava no deserto, não vestia roupa normais, né? A roupa dele era
pelo de camelo, né, de animais, e comia mel. Então, ou seja, era um homem diferenciado. O que eles falaram desse homem? Tem demônio. Veio Jesus, que se assentava e comia, né, e se assentava com os publicanos, com os pecadores, porque, como ele mesmo disse, ele era médico e veio para os doentes. Jesus andava dessa forma, o que eles falaram? É comilão. Então, os homens, eles não estavam ouvindo, buscando crer em Jesus. Se aquelas pessoas orassem a Deus, realmente em seus corações tivessem a vontade de crer em Jesus Cristo, de acreditar na palavra de Deus, de saber o que Deus queria das suas vidas, eles ouviriam, eles entenderiam, eles creriam em Cristo. Mas não havia vontade nem desejo daquelas pessoas. Na sua grande maioria, eles estavam simplesmente voltados para o seu eu. Eles não conseguiam morrer para si mesmos. Eles só pensavam em si. Então, por isso, rejeitaram a Cristo. Né? Por isso, eles rejeitaram a Cristo. Por isso, eles não ouviram tão claramente Deus testificando sobre Jesus Cristo. Aí no versículo 31, né, nós vemos aqui, versículo 31 e 32, nós vemos aqui Jesus relatando o resultado da sua morte, da sua crucificação. Né? Quando ele fala assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Bom, se nós considerarmos algumas coisas, talvez nós não entendemos, né, o que Jesus quer dizer aqui, né? Se nós olharmos assim, agora é o juízo deste mundo. Peraí, juízo? Mas passou 2000 anos e o mundo continua do mesmo jeito, né? Tipo assim, as coisas não mudaram muito. Por que Jesus falou assim, agora é o juízo deste mundo? E aí ele fala também, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando ele está falando o príncipe deste mundo, nós sabemos que ele está se referindo a Satanás. Agora será expulso. E nós sabemos que Satanás, ele continua por aí, né? Então, o que Cristo está querendo dizer com isso? E aí ele fala também no versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Bom, nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que dos tempos desses 2000 anos para cá, devemos considerar, acho que está longe da metade das pessoas que foram a Cristo. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Bom, irmãos, considerando primeiro aqui o juízo deste mundo, se nós atentarmos da seguinte forma, de que desde Adão todos já estão condenados, de certa forma já estão na condenação, né, por causa do pecado de Adão, todos nós estamos destituídos de Deus, condenados em Deus. Este é um ponto. Mas quando Jesus veio, Jesus se tornou o padrão do julgamento. Em que sentido? Foi a partir de Jesus que Deus colocou um padrão, onde a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando Jesus veio como luz, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Mas como os homens rejeitaram esta luz, eles se tornam condenáveis. E todo aquele que crê na luz, esse é justificado, como nós vimos, né, algumas passagens. Deixa eu ver se está anotado aqui.
João 3,18, quem nele crê não é julgado, não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Bom, essa é a condenação, né? E a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, Jesus ele se tornou o padrão pelo qual o mundo é, como fala o texto, né? O mundo é julgado. As coisas deste mundo é julgado. Então, irmãos, eu e você seremos julgados perante Deus dependendo da forma como nós tratamos Jesus. A forma como nós lidamos com Jesus será a consequência pelo qual nós sofreremos as consequências perante o julgamento de Deus. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós não estamos condenados. Mas se nós não cremos, nós ainda estamos condenados, né? Então Jesus é o padrão, por isso que ele fala assim, agora é o juízo deste mundo. E aí, quando ele fala na sequência, o príncipe deste e agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, como eu disse, né? Nós temos passagens nas Escrituras que mostram que Satanás claramente está solto por aí. Ele não foi expulso, né? Nós vimos, tem a passagem lá em Efésios, que o apóstolo Paulo fala sobre, capítulo 6, sobre a armadura. Por que nós temos que vestir a armadura? Para lutar contra a cilada de Satanás. Para lutar contra a cilada de Satanás. Por isso nós precisamos vestir a armadura de Deus. O apóstolo Pedro diz que o diabo ele está ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, mostra em que sentido que ele foi expulso. Bom, assim como o mundo já foi julgado, Satanás também foi condenado. Diferente do que algumas pessoas pensam, a morte na cruz de Jesus Cristo não foi uma vitória para Satanás, mas foi a sua derrota. Porque na morte de Jesus Cristo foi declarada a condenação de Satanás. Nós sabemos que Satanás ele vai permanecer solto e será preso no milênio durante os 1000 anos. E no final desse tempo ele será solto e por um pouco de tempo para enganar as nações. Quando para vir lutar contra o Senhor, e nesse momento ele será condenado e lançado no lago de fogo. Essa sentença ela foi declarada à morte de Jesus Cristo. Satanás agora ele não é mais um grande acusador perante aqueles que são justificados em Cristo, porque ele não tem mais esse domínio sobre aquele que é resgatado por Cristo. Como fala o apóstolo Paulo em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás não consegue mais condenar ou acusar aqueles que já foram justificados em Cristo. Jesus, na sua crucificação, ele declarou, né, essa derrota de Satanás. Por isso que ele fala assim, agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás domina no mundo? Sim. Eu e você estamos no mundo? Sim, mas não pertencemos ao mundo. O nosso reino não é deste mundo. Se nós fazemos parte do reino de Cristo, nós somos estrangeiros neste mundo. E Satanás não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua. E isso foi através da morte de Jesus Cristo. Foi através do sacrifício dele. E quando eu for levantado, versículo 32, da terra, todos atrairei a mim. Claramente Jesus fala da sua crucificação, né? Levantado da terra, ele está fazendo uma associação ao que aconteceu lá no deserto, a serpente que foi levantada. Nós entendemos bem essa passagem, esse versículo, no próprio contexto, né?
Porque o que acontece no contexto aqui? Nós vimos no versículo 20 e 21, né? Havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Bom, se tivesse acabado aqui, irmãos, não tinha muito o que a gente falar sobre isso. Mas por causa da resposta de Jesus, né, no versículo 23, e Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Irmãos, nós sabemos que a rejeição do povo judeu do Messias não foi a frustração do plano de salvação, pelo contrário, era o cumprimento. Era o cumprimento do plano de salvação. Os judeus, na sua grande maioria, rejeitou a Cristo. Isso foi uma boa notícia que chegou aos gentios. Os gentios passaram a ouvir. E quando Jesus fala assim que ele atrairia todos a ele, ele está se referindo a todos de todas as nações. Não significa a todas as pessoas, mas a todas as pessoas sem distinção. Não tem distinção de nacionalidade, de raça, de posição social, nada. Não há distinção. Todas as pessoas de todas as nações, de todos os lugares, podem se achegar e se achegarão a Cristo. É isso que ele está se referindo. O ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura não significa que todos irão ouvir o evangelho. Muitas pessoas morreram sem ouvir o evangelho. E muitas ainda vão morrer sem ouvir o evangelho. Por mais tecnologia que nós nos encontramos hoje, né, essa facilidade de transmissão de informações, muitas pessoas irão morrer sem ouvir o evangelho. Mas todos aqueles pelos quais Cristo morreu, eles ouvirão, e não somente ouvirão, mas eles crerão. Eles crerão em Cristo. Todos esses serão atraídos a Ele. Lembra? Lá em capítulo 6, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Isso foi o que Jesus disse. Ninguém vai a Ele se Deus não o levar. E todos aqueles que forem a Ele, nenhum será lançado fora. Então nós sabemos, irmãos, que todos os que ouvirem o Evangelho crerão, porque serão levados por Deus a Jesus Cristo. No versículo 33, o apóstolo explicando, né, sobre o versículo 32, e dizia isso significando de que morte havia de morrer. Bom, acho que eu falei, né, sobre a crucificação, ser levantado seria ser crucificado. Em versículo 34, respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Opa! Nós vemos aqui na resposta dessas pessoas, né, da multidão, que eles entenderam o que Cristo quis dizer em ser levantado, né? Quando Cristo usou aqui o termo, né, relatado lá da serpente, quando Cristo falou ser levantado, aquela multidão entendeu que era ser levantado para ser crucificado, para ser morto. E por isso eles falaram: olha, mas como assim? Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Bom, nós sabemos, claro, que eles usaram aqui algumas passagens na lei que realmente testificam que o reino do Messias é eterno. Como, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Salmo 110, versículo 4, né? Lá diz que ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.
o Messias seria um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus Cristo realmente ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos lá também em Daniel 7, versículos 13, diz diz lá que o Filho do Homem receberá um reino eterno, né? Daniel 7, 13 a 14. Então essas pessoas usaram para questionar Jesus ali, né? Sobre o que ele estava dizendo de ser levantado, de ser morto. Eles questionaram Jesus baseado em algumas passagens. E aí Jesus responde, né? Disse-lhes, pois, Jesus, a luz está convosco. Versículo 35, tá? Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Bom, por que Jesus responde dessa forma? Porque, irmãos, o problema dessas pessoas, assim como o problema de muitas pessoas nos dias de hoje, não é teológico. Não é um problema de conhecimento doutrinário. É um problema moral. Esse é o problema. Por isso que Jesus responde dessa forma. Jesus poderia usar as escrituras aqui e responder, olha, você também não leu lá em Isaías que o Messias deveria morrer pelos pecados do seu povo? Ou lá em Daniel, que quando fala das 70 semanas, né, se eu não me engano, são 70 semanas que fala ali, que fala que há um momento que o Messias seria cortado. Você não leu isso também? Jesus poderia responder sim, né? Mas ele não fez isso. Ele respondeu de uma forma que aquelas pessoas entendessem que eles precisavam de arrependimento. Eles precisavam reconhecer que são pecadores. Eles precisavam crer na luz, enquanto a luz estava com eles. O problema deles, assim como o problema de muitas pessoas, irmãos, é moral. E o que essas pessoas precisam ouvir é sobre o evangelho do arrependimento. Que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. E que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É isso que essas pessoas precisam entender. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Nós observamos aqui algumas aplicações, né, irmãos? A primeira aplicação, poderíamos dizer aqui, começando do final, vamos dizer assim, né, do último versículo, seria a parte final do versículo 36, quando diz assim, estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se dele. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem urgente, sempre foi urgente. Todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho precisam considerar, precisam atentar, considerar quem é Jesus, por que Jesus veio, o que ele fez, por que ele fez. É uma mensagem urgente. Irmãos, a coisa mais trágica para aquelas pessoas, para qualquer pessoa, é o que aconteceu aqui. Jesus, depois de ter dito aquelas coisas àquela multidão, ele retirou-se, né, como fala o final do versículo, ele retirou-se deles e escondeu deles. A pior coisa para o homem é quando ele não tem mais como ouvir o Evangelho, quando não tem mais arrependimento para ele, quando não tem mais como ele ter fé em Jesus Cristo. Essa é a pior coisa. Porque ele passará, irmãos, por uma grande aflição perante o tribunal de Deus. No juízo final, será um grande tormento para essa pessoa. Um outro ponto, irmãos, que nós poderíamos considerar aqui, né, seria toda vez que nós formos
a Jesus questionar alguma coisa, nós devemos ter cuidado da forma como questionamos. Estes homens, quando questionaram a Jesus, né, essa multidão, quando questionou a Jesus, eles não foram questioná-lo humildemente, buscando conhecimento, buscando entender as coisas. Eles foram desafiar Jesus. Foi dessa forma que eles questionaram Jesus, desafiando ele. Nós devemos ter cuidado, como nós nos achegamos ao Senhor. Devemos nos achegar a Ele sempre em submissão, sempre querendo aprender dele, conhecer mais sobre Ele. É dessa forma que precisamos nos achegar a Jesus Cristo. Outro ponto, né? Crer nisto. Deixando que Deus mude a sua vida, confrontando você com os seus pecados. Irmãos, como aquela multidão, né? Há muitas pessoas que têm conhecimento das Escrituras. Aqueles fariseus, saduceus e muitos religiosos, eles tinham conhecimento das Escrituras. E uma das coisas que eles gostavam era debater as Escrituras, debater teologia, né? Conhecimento doutrinário. Mas aquela teologia não fazia nenhum efeito em suas vidas. Aquele conhecimento teológico não surtia efeito nenhum. Tudo aquilo que aquela multidão conhecia sobre Cristo não ajudou eles a conhecer Cristo. Devemos deixar que Deus fale conosco, confronte os nossos pecados, para que nós creiamos verdadeiramente em Cristo, para que nós nos sujeitemos verdadeiramente a Cristo. Conhecimento teológico é bom? Sim, muito bom. Mas desde que ele realmente faça alguma coisa, transforme as nossas vidas. Que Deus abençoe, que a sua palavra sempre esteja moldando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.